Vamos então para mais uma energia da semana. Na semana passada eu comecei a fazer esse modelo de reflexão, trazer esse modelo de reflexão aqui para o podcast, utilizando o tarô, né, como uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta que usa os símbolos e imagens do inconsciente impressos, estampados, para a gente mergulhar nas nossas reflexões, entendendo aí o que está disponível, o que a gente está sendo convidada a fazer nesses próximos 7 dias. Então, muito bem-vinda ao podcast Psique Plena. Eu sou a Ana Carolina, terapeuta holística junguiana, e aqui nesse espaço a gente exatamente traz essas reflexões mais profundas, simbólicas. Então, nada melhor do que usar o tarô para fazer isso, para acompanhar esse processo. Então, eu já embaralhei bastante aqui as cartas antes de começar, para não demorar muito, e vou tirar a carta que vai reger a nossa semana. Então, já virou aqui, e é a carta da semana. Só uma breve explicação aqui rapidinho, né? Na semana passada, no primeiro vídeo, eu fiz um leque com as cartas na mesa, mas como não dá para tirar a câmera e mostrar, achei ruim, então eu vou seguir usando o método que eu tiro as cartas, que é embaralhando e deixando uma sair, se destacar, pular do deck. A carta que vem nunca é por acaso. A energia, ela se manifesta, ela se apresenta. Então, a sincronicidade faz uma dessas cartas ter impulso e sair do deck. Eu acredito nisso, por isso eu uso esse modelo, essa forma, né, de tirar as cartas. E aqui hoje pra gente, a carta que sai é o Sol. No tarô do Osho, ele se chama Inocência. Traz aqui, eu vou deixar fixada a carta aqui. Se você está ouvindo só o áudio, né, pelo Spotify, pelo Deezer, vai ser a capa do episódio. Eu vou colocar a carta lá. Tenho feito assim, né? Na primeira eu fiz assim e vou seguir fazendo. E no vídeo, se você está no YouTube, eu vou deixar fixada aqui na lateral a imagem. Então, essa é a nossa carta. A inocência. No tarô do Osho, o Sol traz como palavra associada a inocência. E primeira coisa, né, que a gente precisa pensar para essa semana, pensando no Sol, imediatamente, o Sol no tarô, né, quem faz leituras de tarô, quando o Sol sai, a palavra-chave que guia é sempre sucesso, riqueza, felicidade, algo assim. E eu tenho uma tendência a ler o Sol um pouquinho diferente. Sempre que ele vira, a primeira palavra que me vem à mente é consciência. O Sol no tarô mitológico, ele tá aqui inclusive junto de mim na mesa. Eu acabei não usando, mas eu tô com vontade de começar a usar o tarô mitológico para essas leituras, para trazer os arquétipos, né, os deuses, né, usando a mitologia grega junto aqui para as nossas reflexões, os mitos, né? Mas acabei não usando. Só que no tarô mitológico, o Sol, ele traz Apolo. E Apolo fala da nossa consciência, na verdade, da nossa mente lógica. Apolo é o nosso lado, Apolo em nós, né? O nosso lado apolíneo é da linha reta, é aquele que tem uma lógica, tem um raciocínio lógico. É a mente trabalhando logicamente. Então, a primeira reflexão para essa semana, pensando nisso tudo, juntando todo esse contexto, é de uma semana em que a gente está sendo convidada a tomar consciência de nós.
Tomar consciência é se observar também. É você estar atenta às suas respostas, às situações, às coisas, às pessoas. Se observar, observar os seus pensamentos, observar como a sua mente está funcionando. O que você está sentindo? Quem você é naquela situação? Como que você está agindo e reagindo? É se perceber de fora. Aqui, inclusive, nessa carta, vai estar fixada, né? Eu já ia mostrando. Nessa carta a gente tem aqui como se fosse um mestre, um sábio, um velho sábio. E quando a gente pensa nessas culturas orientais, né, no budismo, por exemplo, no taoísmo, a gente tem muito essa ideia. Bom, eu conheço muito pouco, né? Tô falando muito mais de um jeito mais genérico aqui. Mas eu, pelo menos, tenho essa imagem registrada em mim de culturas, de filosofias, melhor dizendo, que convidam muito a gente a se colocar de fora das situações, como observador, para a gente se afetar menos pelas situações. É assim que a gente se mantém em equilíbrio. Eu tô aqui vivendo a minha vida, mas também observando os movimentos da minha vida, não me permitindo me afetar, ou muito atenta e consciente ao quanto eu estou me afetando pelo que está acontecendo fora. Como que eu, dentro, estou reagindo ao que está acontecendo fora. Quando eu tenho essa consciência, eu domino. Não é eu controlo a situação. É eu domino a situação porque eu não deixo a situação me dominar. Então eu me coloco como observadora de mim, tomando consciência de mim, de quem sou, de quem estou me tornando o tempo inteiro. E o quanto isso não é exatamente um movimento na direção do sucesso, da realização, da felicidade, da prosperidade, que são evocadas com a carta do Sol, tradicionalmente falando, no seu significado do tarô. Porque o Sol remete ao ouro. Então a gente também está falando de riqueza, de prosperidade. Então, quanto mais consciente de mim, mais atenta ao externo e ao interno, mas eu não sou afetada pelas circunstâncias da vida, mas eu tenho o controle da situação, ou o domínio da situação, ou melhor, o domínio de mim na situação, seja ela qual for, mas acesso livre eu tenho a uma realidade que faz sentido para mim. Uma frase que eu venho usando é exatamente essa ideia. A vida dos sonhos, ela é possível. Aquilo que eu consigo imaginar, aquilo que eu consigo vislumbrar para mim de sucesso, de prosperidade, o que significa isso tudo para mim? Como é a vida dos meus sonhos? Se eu consigo imaginar, eu consigo concretizar. Mas tem alguma coisa que me distancia, que não me deixa estar lá já. Então, é essa consciência com o Sol, né? É essa consciência que vai começar a me mostrar. Eu preciso estar atenta a mim para observar, para perceber que caminho eu estou trilhando, que escolhas eu estou fazendo a cada momento. As escolhas, as decisões que eu tomo agora, elas condizem com a vida que eu quero viver ali na frente? Seja mais tarde, amanhã, daqui a 10 anos. Todas as minhas decisões, escolhas, pensamentos, emoções, elas precisam estar o mais alinhadas possível com
essa ideia que eu tenho de mim, de futuro, de quem eu quero ser, de onde eu quero estar. A inocência, nessa carta do Osho, do tarô do Osho, o sol nesse tarô, fala de inocência. Tem esse mestre com um gafanhoto na mão, acredito eu ser um gafanhoto, e a inocência é uma palavra que remete a gente à infância, à criança. Então, o quanto... Seguindo, né, na nossa reflexão aqui, para a gente pensar e estar atento a tudo isso ao longo desses próximos 7 dias, é o quanto a nossa essência está fazendo parte das nossas escolhas, decisões e pensamentos. O quanto eu dou ouvidos, eu dou espaço, eu abro espaço na minha vida para minha própria alma me guiar, me direcionar. A mente consciente, a razão, o ego, essa mente pensante que está ouvindo, recebendo informação, que está processando tudo isso que eu estou falando, essa mente ela é muito limitada. A gente pode chamar de ego, já tem vários episódios aqui falando sobre o ego, e eu sempre falo a mesma coisa, né? O ego, ele é um gestor, o gestor da consciência. Esse é o único papel dele. E essa consciência, que é a consciência, a mente, a consciência física, que a gente carrega aqui para viver a vida, para a gente estar acordado, de olhos abertos, percebendo, reagindo, agindo, né? Processando tudo que está acontecendo, essa mente ela é limitada. Eu, no episódio passado, eu trouxe os ensinamentos do Bashar. Se você não ouviu, ou se você não conhece o Bashar, te convido a ouvir esse episódio. Eu não vou explicar aqui, falar sobre, mas uma das coisas que ele... Falar sobre ele, né? Uma das coisas que ele fala é exatamente isso. Exatamente isso. E são ensinamentos muito simples. Quando você ouve, você fala assim, nossa... É isso, faz sentido. Mas botar na prática, eu tenho minhas dificuldades, eu confesso. E o simples ele fala exatamente isso que eu tô falando aqui. A nossa mente consciente, ela é limitada. A nossa mente física, né? Ela é limitada. Ela é, como eu chamei aqui antes, que na verdade eu trago isso do Jung, né? O ego é o gestor da consciência. A mente física, ela é a gestora das informações que a gente recebe na vida concreta, física. Mente física, realidade física. Ela é limitada pelo que é físico. Ela é limitada, inclusive, pelos nossos sentidos. A gente tem os sentidos limitados. Se eu tô aqui, nesse momento, olhando pra frente... Você está olhando para a câmera, inclusive. Você nem está olhando aqui para a janela que está do meu lado, que está fechada. Tô olhando para frente, eu tô vendo a câmera. Tô vendo o que está atrás, mas eu não tô vendo o que está atrás de mim. Até tô, porque tem o monitorzinho da câmera aqui. Eu não vejo o que está fora desse ambiente que eu tô. É como, inclusive, isso é dito... Aquilo que não é consciente não existe. O que está acontecendo lá numa casa, lá na China, nesse momento, eu não sei. Eu não tenho consciência. Os meus olhos não chegam até lá. Então, a nossa consciência ela é limitada. A gente não é capaz de enxergar tudo, de perceber tudo. Eu não estou percebendo sequer o que está atrás de mim. Eu tô falando isso aqui pra gente se lembrar que o ego, ele é limitado. Ele se limita ao que ele enxerga. E o que ele enxerga é o que ele reconhece. Porque às vezes tem um objeto, uma pessoa, alguma coisa na minha frente que eu não identifico. Aquilo não é familiar pra mim. E às vezes eu posso sequer estar vendo. Esses eventos, eles acontecem com algumas pessoas.
E tudo isso para dizer que a nossa mente física, ela é limitada. O ego é limitado. A mente que não é limitada, porque ela não está atrelada ao físico, à matéria, à realidade material e concreta que nos cerca, é a nossa mente superior. A gente pode chamar de eu superior? A nossa centelha divina? Não sei, tem vários nomes. Mas é essa parte que está numa esfera superior, e quando a gente fala superior, é porque é num sentido de... É como se a gente estivesse na base da montanha, de uma montanha. A gente enxerga aquilo que está ali ao nosso redor. Quando a gente está no topo dessa montanha, a gente olha para baixo, a gente tem uma visão muito mais ampla. Essa mente superior, ela está nesse lugar mais elevado, que consegue enxergar mais amplamente a nossa realidade. Então a gente pode pensar, por exemplo, que essa mente, ela enxerga o que foi, o que é e o que será. Ela consegue enxergar à frente. Ela tem uma capacidade muito mais ilimitada do que a consciente, né, a física. E essa mente, ela está diretamente conectada à nossa essência. Ela é a nossa centelha, é a nossa essência, é aquilo que há em nós de divino, de puro. E esse sol, essa carta da inocência, convida a gente nessa semana a se conectar com essa mente superior, com essa centelha divina que há em nós, ou que somos, melhor dizendo. É relembrar o caminho de ouvir o nosso interior, a nossa intuição, os nossos instintos. O corpo conversa com a gente o tempo inteiro. Você é o meio do caminho, você é o canal, você é a ponte que conecta o espiritual, a sua centelha divina, o Deus que te habita, que é você, a sua criança interior, a sua essência, a sua alma. Você pode escolher como você quer chamar. E é tudo isso ao mesmo tempo. Você é esse intermediário, a sua mente consciente é essa intermediária, né, entre isso e a sua realidade física. E essa semana é uma semana de convite, como eu falei no início, de tomar consciência de tudo. Inclusive dessa conexão, dessa ligação. Para algumas pessoas isso pode significar um relembrar o caminho esquecido há algum tempo. Quando você ignora suas intuições, quando você ignora os seus instintos, tem uma situação que você não está se sentindo bem, você muitas vezes pode ficar com o estômago revirado de estar vivendo aquilo, mas você está se mantendo ali. Você está negando a orientação que você está recebendo de algo que talvez você nem saiba o que é. Você pode não entender que é o seu eu superior, que é alguém, né? Não estou nem falando de seres exteriores. Um mentor espiritual, um guia espiritual. Pode não ser algo externo. É a sua alma falando, não é isso. Não é esse o seu lugar. E você ali insistindo. Então, para algumas pessoas vai ser uma semana de se lembrar dessa conexão. De se reconectar e de ouvir. Tomar consciência dessas mensagens, desse direcionamento. Quantas pessoas não ficam alucinadas com horas iguais? Eu vi um 1111, o que será que isso significa? Vou jogar no Google. E na verdade, não é ali que você vai encontrar a resposta. Não está no Google. Não está em mim. Se eu chegar aqui e falar 1111 significa tal coisa. Não está em mim. Está em você. Está na tua vivência, na tua experiência, na tua consciência. Na sua realidade. Naquilo que você estava vivendo naquele exato momento em que você
percebeu essa sincronicidade. Às vezes, né, seguindo o que eu ia dizendo, as pessoas querem muitos sinais. O universo me mande um sinal. E aí você recebe esses sinais o tempo inteiro. Só que você está esperando de um outro meio. Você está recebendo uma ideia, uma inspiração, um pisar pelo caminho diferente, um revirar de estômago, uma noite sem dormir em que você ficou pensando em determinado assunto. Ou às vezes você dorme e acorda com uma ideia, um sonho, uma lembrança de um sonho. Ali tem a sua resposta. É essa resposta que você está procurando. Mas você está ouvindo a mensagem? Está procurando saber o que isso quer dizer para você, sobre você e única e exclusivamente para você e sobre você? Ao invés de ir procurar no Google. Tem um episódio do podcast que eu falo sobre procurar significados de sonhos no Google. Procurar, ficar buscando horas iguais, olhando no relógio. E às vezes é uma frase que uma pessoa te fala, um desconhecido na rua ou um velho conhecido que convive com você dentro de casa e te traz um insight. Você está atenta? Você está aberta para receber? Porque essa conexão ela vai existir sempre, porque não é simplesmente essa pessoa. É isso que eu quero dizer. Não é só essa pessoa falando. Está vindo de um outro lugar, de um lugar superior. Mas você está disposta a receber essa orientação? Então essa semana é para você lembrar esse caminho. Lembrar como que você pode se reconectar à sua fonte, à sua centelha, à sua alma, à sua criança interior, a Deus, a essa energia que vai te colocar no caminho exato, não necessariamente direto, mas no caminho exato que te coloca em cada experiência que você precisa viver e te leva para o resultado que você deseja, porque você não deseja à toa. Uma das primeiras frases que eu falei foi: se você pode visualizar, você pode realizar, materializar. Você não tem desejos à toa, é a sua alma te colocando esses desejos. Algumas pessoas vão precisar lembrar disso, né? Às vezes você pode não acreditar, tá num momento de desespero, de desesperança, em que você sequer acredita que tem alguma coisa te guiando, que você está indo para algum lugar. Mas tem. E para você, esse episódio, essa mensagem, essa carta, te lembram exatamente que tem. Para você confiar, para você acreditar, para você só se permitir. Se permita não saber que tem e se entrega à possibilidade. Porque aí, o que for vai se abrir, vai se apresentar na sua frente. Você sempre vai estar vivendo as situações que você precisa, no momento em que você precisa. Porque aquilo tem alguma coisa para te mostrar. Se você ficou aqui durante esses 20 e tantos minutos, quase 30, me ouvindo falar tudo isso, foi a sua alma que te manteve aqui. Porque alguma coisa do que eu disse você precisava ouvir, era essencial para o seu próximo passo. Mesmo que você não saiba qual é o seu próximo passo. O sol vai te guiar. A tua consciência, alinhada com a consciência superior, vai te guiar por esse caminho, vai te mostrar exatamente onde você precisa ir. Seus desejos, a sua intuição, os seus instintos vão te dizer onde você deve estar e onde você não deve estar. E essa é a mensagem do Sol essa semana. Eu posso encerrar falando que o caminho
vai te levar para um lugar melhor, vai te levar para a sua realização, para o sucesso que você almeja, deseja. Mas isso é só uma consequência. Por mais que essa energia esteja contida na carta do Sol, isso é só uma mera consequência. O mais importante é a viagem, é o caminho, é o percurso que te leva até lá. É quem você se torna nesse processo. É o quanto você descasca de si essas crenças que aprisionam e abre espaço para a sua essência, para a sua alma, para a sua criança, já que a gente tem aqui a inocência. Quanto você abre espaço para ser direcionada até aquilo que é o ideal, o seu lugar. É para você. Só não duvide. Confia que você está sendo guiada, orientada, que tudo é possível, que você merece. Tudo isso está contido aqui nessa carta da inocência. Último recado. Viva a vida com mais leveza. Essa inocência fala disso também. Com esse olhar mais infantil, não infantilizado, infantil, de leveza, de diversão, de alegria, de buscar a alegria, a felicidade nas pequenas coisas, de não esperar muito para ser feliz, de entender que você já tem tudo para ser feliz. É só você sentir isso. Não atribuir a essa felicidade a uma condição. Quando eu tiver, quando eu for, quando acontecer, eu já sou. Já tem espaço na minha vida para essa felicidade. O que vier é lucro, é extra, é mais. Mas eu já sou preenchida dessa alegria, dessa felicidade. Esse é o olhar da criança, né? A criança precisa de bem pouco para ser feliz. Ela pode se divertir com uma folha que caiu da árvore. E aquele momento ser incrível para ela. Ela cria um universo com muito pouco. Essa é a energia desse Sol Inocência aqui para a sua semana. Espero que você consiga fazer esse movimento de abertura para si. E a gente conversa no próximo episódio. Até lá!